Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver, e comentar as questões da prova de chefia e liderança do CEFS 3 de 2022, ok? A gente vai manter a nossa dinâmica, a gente vai fazer uma leitura do enunciado, uma leitura das respostas. Vocês vão dar uma pausa do vídeo, vão pausar o vídeo, tá? Vão tentar resolver e depois vai lá apertar o play e a gente vai resolver a questão e comentar, tecer alguns comentários a respeito das questões, ok? Primeira questão da prova aí: conforme trabalhado na disciplina de chefia e liderança, dentre as principais atribuições do sargento, analise as opções abaixo e, ao final, assinale a única resposta correta. Pessoal, parece até uma besteira a gente estar falando nisso, eu insisto muito nisso. Cuidado com relação à leitura do enunciado, tá? Pode parecer uma coisa banal, mas é impressionante o número de pessoas que erram a questão exatamente por falta de atenção. Cuidado quando for ler correta, incorreta, exceto. No caso de correta e incorreta, gente, faz um risco, tá? Marca incorreta, vai lá e marca lá para lembrar realmente que você tem que encontrar a resposta errada. No caso de correta, marca para lembrar também que tem que buscar a resposta correta. Pode parecer uma orientação banal, mas no curso onde o futuro é decidido por décimos, às vezes centésimos de pontos, no final da pontuação, cada questão vale muito, ok? Então, conforme trabalhado na disciplina de chefia e liderança, dentre as principais atribuições do sargento, analise as opções abaixo e, ao final, assinale a única resposta correta. Número 1, comandar, conduzir viaturas da PMMG, auxiliar nas diversas atividades administrativas, desenvolver processos e procedimentos administrativos e confeccionar documentos administrativos diversos, formular diagnóstico de segurança pública de seu subsetor de responsabilidade, supervisionar, comandar, realizar policiamento ostensivo. Ok? Dá uma pausa aí e tenta responder essa questão aí, ok? Muito bem, vamos lá. Questão 1. Conforme trabalhado na disciplina de chefia e liderança, dentre as principais atribuições do sargento, analise as opções abaixo e, ao final, assinale a única resposta correta. Item 1. Comandar, conduzir viaturas da PMMG. É uma atribuição do sargento? Sim, previsão legal lá, comandar, conduzir viaturas da PMMG, ok? Auxiliar nas diversas atividades administrativas, desenvolver processos e procedimentos administrativos e confeccionar documentos administrativos diversos? Sim, inclusive isso é uma realidade, faz parte do cotidiano do sargento, não é isso? Vai ser muito comum esse contato com o núcleo de justiça e disciplina lá da unidade, né? Formular diagnóstico de segurança pública de seu subsetor de responsabilidade? Sim, uma das atribuições do sargento enquanto comandante de subsetor, não é isso? É formular diagnóstico de segurança pública do seu subsetor de atuação, certo? Supervisionar, comandar e realizar policiamento ostensivo? Também é uma previsão legal de atribuição dos sargentos. Com isso, a nossa resposta que a gente está procurando aqui é a letra B. Todas as alternativas estão corretas. Segunda questão. Conforme trabalhar na disciplina de chefia e liderança, em relação aos conceitos básicos e reflexões, o conceito de disciplina diz respeito a ou ao. Marque a alternativa correta. Dá uma pausa aí, né? Letra A, ordenação da autoridade em níveis diferentes, dos quais originam tipos de responsabilidade, conjunto de regras, princípios, objetivos, crenças, atitudes de uma empresa, conjunto de normas éticas, valores que formam a consciência de um profissional e, portanto, influenciam a sua conduta no trabalho, obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo, ou também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Dá uma pausa no vídeo aí, tenta resolver. Muito bem, vamos lá. Segunda questão, conforme trabalhado na disciplina de chefia e liderança, em relação aos conceitos básicos e reflexões, o conceito de disciplina diz respeito a ou ao. Marca a alternativa correta. Senhores, disciplina não é um termo tão comum na nossa vida militar, não é isso? Inclusive um dos pilares, não é isso? Tanto a disciplina quanto a hierarquia. Você já faz parte, isso aí está na mente, está no sangue, está na pele. Nós sabemos exatamente qual é a definição de disciplina. Vamos analisar as questões? Ordenação da autoridade em níveis diferentes. Ordenação, dos quais originam tipos de responsabilidade. Ora, estamos falando do quê? Da hierarquia. A hierarquia que é essa ordenação da autoridade em níveis diferentes, ok?
Letra B, conjunto de regras, princípios, objetivos, crenças, atitudes de uma empresa. Nós aqui estamos falando, quando nós nos referimos à disciplina, estamos falando do indivíduo e não da empresa. Quando falamos em empresa, especificamente acerca do conjunto de regras, princípios, objetivos, crenças que norteiam essa empresa, estamos falando da estrutura organizacional dessa empresa, ok? Da estrutura organizacional. Conjunto de normas éticas. Já deu a dica já, não é isso? Conjunto de normas éticas, valores que formam a consciência de um profissional e, portanto, influenciam a sua conduta no trabalho. Estamos falando aqui do quê? Da ética profissional, né? Já foi mencionado o termo ética aí, e especificamente com relação à orientação à consciência de um profissional, influenciando a sua conduta no trabalho. Então, estamos falando de ética profissional, aquela dentro do trabalho do seu labor. Letra D, obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo, ou também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Resposta correta, letra D. Quando falamos em disciplina, o conceito é aquele contido na letra D, ok? Terceira questão, em relação ao líder, assinale a única alternativa incorreta, ok? Incorreta, nós queremos a resposta errada. Letra A, na polícia militar, todo comandante em qualquer nível é um líder, pois detém a autoridade e poder de decisão sobre os que trabalham na sua área de responsabilidade, em virtude de seu posto, graduação ou função exercida. Letra B, é qualquer pessoa que se destaca num grupo, numa determinada situação, pela sua capacidade de influenciar, ou seja, conduzir, guiar, orientar os demais para atingir metas e objetivos. Letra C, é o denominador comum, elemento aglutinador do grupo, na medida em que é capaz de identificar e compatibilizar necessidades individuais, grupais e institucionais. Letra D, a palavra líder vem do verbo inglês to lead, que significa conduzir, guiar, levar, mostrar o caminho. Dá uma pausa, analisa a questão e responda, por favor. Ok? Vamos voltar aqui. Mais uma vez, pessoal, o que a gente está buscando nessa questão? A resposta errada, a alternativa errada. Então, nós temos 3 alternativas certas e uma alternativa errada. Logo de cara, aí a gente percebe que a alternativa errada é a letra A. Por quê? Esse conceito, ele não é de líder, ele é o conceito de chefe. Ou seja, na polícia militar, todo comandante em qualquer nível é um chefe, pois detém a autoridade, o poder de decisão, autoridade formal, imposta pela instituição, sobre os que trabalham na sua área de responsabilidade em virtude do seu posto, graduação ou função exercida. Ok? As demais opções, letra B, C e D, são atribuições, são características do líder. Resposta errada, que a gente está buscando aí, é a letra A. Quarta questão, foi estudada a disciplina de chefia e liderança que a competência refere-se à capacidade de desempenhar adequadamente e em tempo hábil as atividades relativas à sua área de atuação profissional. Assinale a única alternativa correta que representa os 3 pilares que estruturam a competência. Letra A, conhecimento, habilidade e decisão. Letra B, competência, habilidade e atitude. Letra C, conhecimento, habilidade e atitude. Letra D, decisão, habilidade e atitude. Dá uma pausa aí, tenta resolver. Muito bem, retornando, quarta questão. Foi estudado na disciplina de chefia e liderança que a competência refere-se à capacidade de desempenhar adequadamente e em tempo hábil as atividades relativas à sua área de atuação profissional. Assinale a única alternativa correta que representa os 3 pilares que estruturam a competência. Pessoal, segundo o material de vocês aí, a competência ela é composta por quê? Pelo saber fazer e pela a energia, a vontade de executar, de agir para atingir determinado objetivo. Com base nesses princípios, na questão do saber fazer e do agir, nós temos, então, que os 3 pilares são o saber em si refere-se ao conhecimento, com isso nós já eliminamos aí 2 questões, estamos entre a letra A e a letra C.
né, é o saber fazer, que nós estamos aí no campo da habilidade, não é isso? Igual aí nas duas questões. E, por fim, o agir, a decisão de agir, de tomar a decisão, de executar. Isso refere-se à atitude, ok? Então, os 3 pilares que estruturam a competência são o saber em si, saber fazer e o agir, ou seja, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Resposta correta, letra C. Quinta questão. No que diz respeito às teorias que tratam sobre a motivação estudadas na disciplina de chefia e liderança, tem-se a teoria de Maslow ou das necessidades. De acordo com Maslow, assinale a única alternativa incorreta. Incorreta. Vamos então encontrar a alternativa errada, ok? Letra A. Propôs a teoria das necessidades ou pirâmide de Maslow, que pode ser aplicada a diversos campos da vida. Hierarquiza as principais necessidades humanas, propõe que devam ser satisfeitas gradativamente. Não obrigatoriamente é necessário que uma inferior, ou seja, uma necessidade inferior, seja totalmente satisfeita para atingir a próxima, com exceção das necessidades fisiológicas, que, se não forem satisfeitas, impedirão a progressão. Letra C. O ser humano está constantemente à procura de algo, sempre possuirá uma necessidade a ser satisfeita. Letra D. Todas as alternativas estão incorretas. Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, voltando. Mais uma vez, quinta questão. No que diz respeito às teorias que tratam sobre a motivação estudadas na disciplina de chefia e liderança, tem-se a teoria de Maslow das necessidades, ok? De acordo com Maslow, assinale a única alternativa incorreta. Então, só tem uma errada. Letra A. Propôs a teoria das necessidades ou pirâmide de Maslow, que pode ser aplicada a diversos campos da vida. Perfeito. Desenvolveu aquela pirâmide lá que tem como base as necessidades na base da pirâmide estão as necessidades básicas, é isso? Seguidas das necessidades de segurança, as necessidades sociais, de autoestima, de autorrealização, né? Esse é o sentido da pirâmide de Maslow, certo? E ela, de fato, pode ser aplicada em diversos campos da vida. Letra A está correta. Letra B, hierarquiza as principais necessidades humanas, propõe que devam ser satisfeitas gradativamente. Não obrigatoriamente é necessário que uma inferior seja totalmente satisfeita para atingir a próxima, né? Como eu mencionei, nós temos as necessidades básicas de segurança, sociais, de autoestima e de autorrealização. Não é necessário que uma necessidade anterior seja totalmente satisfeita para que ocorra uma progressão, com exceção das necessidades básicas. Essas sim devem ser satisfeitas, porque senão essas necessidades, o não atingimento, né, a não realização dessas necessidades impede a progressão nas demais, ok? Correta a alternativa. Letra C. O ser humano está constantemente à procura de algo, sempre possuirá uma necessidade a ser satisfeita. Perfeito, resposta também está correta. As 3 opções A, B e C estão corretas. Letra D. Todas as alternativas estão incorretas. Errado. Todas, na verdade, são corretas. Então, a única alternativa incorreta, letra D. Sexta questão. No que diz respeito às teorias que tratam sobre a motivação estudadas na disciplina de chefia e liderança, tem-se a teoria de Herzberg, né, que é a teoria dos 2 fatores ou higiene e motivação. De acordo com Herzberg, marque a única alternativa correta? Letra A. Estudou o comportamento e a motivação no ambiente de trabalho e em diversos campos da vida, diferente de Maslow, cuja teoria é aplicada exclusivamente no ambiente de trabalho. Letra B. Identificou fatores que causariam satisfação ou a insatisfação de empregados fora do ambiente de trabalho, fatores motivacionais e fatores intrínsecos. Letra C. Fatores higiênicos, né, são os externos, são aqueles que dizem respeito às condições físicas do ambiente de trabalho. E letra D. Fatores motivacionais externos são aqueles que referem-se ao trabalho ou ao cargo em si, aos seus aspectos que levam o empregado a ficar satisfeito com o seu trabalho. Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, vamos lá? Sexta questão. No que diz respeito às teorias que tratam sobre a motivação estudadas na disciplina de chefia e liderança, tem-se a teoria de Herzberg, né, ou seja, a teoria dos 2 fatores ou higiene e motivação.
De acordo com Herzberg, marque a única alternativa correta. Letra A. Estudou o comportamento e a motivação no ambiente de trabalho? Perfeito. E em diversos campos da vida? Negativo. Né? Diferente de Maslow, cuja teoria é aplicada exclusivamente no ambiente de trabalho. Não, é o contrário. A teoria de Maslow ela é aplicada em diversos campos da vida. A de Herzberg ela é aplicada no ambiente de trabalho. Letra A está errada. Letra B. Identificou fatores que causariam satisfação ou a insatisfação de empregados fora do ambiente de trabalho? Opa, não. Conforme eu falei, essa teoria ela visa estudar o comportamento no ambiente de trabalho, certo? Então, letra B também está errado. Fatores higiênicos são aqueles externos, né? Ou seja, aqueles que dizem respeito às condições físicas do ambiente de trabalho. Perfeito, são os fatores externos, né? Só que a gente pode mencionar o salário, a carreira, benefícios sociais, são aqueles benefícios, são aqueles fatores externos. Então a letra C está correta. E os fatores motivacionais externos, olha o erro aí, tudo que se refere à motivação, lembre-se, é interno, ok? Fatores motivacionais externos são aqueles que referem-se ao trabalho ou ao cargo em si, né, aos seus aspectos que levam o empregado a ficar satisfeito com o seu trabalho. Na verdade, os fatores motivacionais são internos e diz respeito ao tipo de trabalho que a pessoa está desenvolvendo, a tarefa realizada, se ela se sente bem aproveitada naquele ambiente de trabalho, ou seja, uma condição interna, tá? Um fator motivacional interno, enquanto fatores higiênicos são externos. Então, para a nossa questão, sexta questão, a resposta correta é a letra C. Sétima questão. De acordo com a unidade 5, que trabalha sobre o líder, interação grupal e gestão de conflitos, assinale a única alternativa incorreta. Resposta errada. Letra A. Equipe. São 2 ou mais indivíduos interdependentes e interativos que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo, ou um conjunto de pessoas com objetivos individuais. É isso? Letra B. Quanto ao tipo de grupo, esses podem ser formais, definidos pela estrutura de uma organização, com divisão de tarefas e responsabilidades, ou afetivos, alianças formadas fora de uma estrutura determinada por uma organização. Letra C. Mesmo dentro de grupos, ainda há algumas equipes, ou seja, um subconjunto do grupo, as quais apresentam maior colaboração, domínio de técnicas específicas e não apenas os objetivos são mais definidos, como também os papéis. Letra D. Caberá muitas vezes ao próprio líder identificar a necessidade da formação de equipes, né, lidar com elas até que assumam as características esperadas. Dá uma pausa, resolve a questão. Voltando, de acordo com a unidade 5, que trata sobre o líder, interação grupal e gestão de conflitos, assinale a única alternativa incorreta. Senhores, equipe. São 2 ou mais indivíduos interdependentes interativos que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo, ou um conjunto de pessoas com objetivos individuais. Esse é o conceito de grupo, ok? Grupo. Grupo são 2 ou mais indivíduos interdependentes e interativos que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo ou um conjunto de pessoas com objetivos comuns, certo? Na verdade, é um conceito ainda de grupo, porém equivocado. Né? O grupo, então, são 2 ou mais indivíduos interdependentes e interativos que se reúnem visando a obtenção de um determinado objetivo ou um subconjunto de pessoas com objetivos comuns e não individuais, ou seja, né, se forem objetivos individuais, não se caracteriza um grupo, os objetivos devem ser comuns. Então, a resposta errada é a letra A, certo? Letra B, quanto ao tipo de grupo, esses podem ser formais, definido pela estrutura de uma organização, perfeitamente, com divisão de tarefas e responsabilidades, né, toda aquela a estrutura do local de trabalho, ela pode se entender como um grupo formal, ou afetivos, né, que são as amizades, os amigos, os familiares, né, que são formados fora de regras determinadas por uma organização, certo? Letra C, está correta a letra B. Letra C, mesmo dentro de grupos, ainda há algumas equipes, ou seja, um subconjunto do grupo, as quais apresentam maior colaboração, domínio de técnicas específicas e não apenas os objetivos são mais definidos, como também os papéis. Ou seja, dentro de um grupo
pode ser criado um subgrupo chamado de equipe. Para quê? Para objetivos mais específicos, aproveitando melhor as características de cada indivíduo. Uma missão, uma atividade, uma tarefa específica pode exigir a seleção de pessoas com características específicas. Né? Dentro desse grupo, essas pessoas que são pensadas ali para esse objetivo específico, essas pessoas denominam-se equipe. Tá? A união dessas pessoas denomina-se equipe. Letra C, correto. Letra D, caberá muitas vezes ao próprio líder identificar a necessidade da formação de equipes, né, dependendo do objetivo a ser alcançado, lidar com elas até que assumam as características esperadas. Perfeito, como já foi falado, a resposta errada aí é a letra A. Oitava questão. Ao se estudar sobre líder, interação grupal e gestão de conflitos, são observados os processos e estágios de formação de equipes. Analise as assertivas abaixo e assinale a ordem correta. Letra A, estamos falando aqui então do processo, né, das fases, né, do processo e estágio de formação de equipes. Letra A integração, né, são as fases aí, integração, conflito, normatização, ajuste e conclusão. Letra B, normatização, formação, conflito, ajuste, desintegração. Letra C, formação, normatização, conflito, desintegração, normatização. Letra D, formação, conflito, normatização, desempenho, desintegração. Dá uma pausa aí para resolver a questão, depois volta aqui com a gente. Muito bem, oitava questão. Ao se estudar sobre líder, interação grupal e gestão de conflitos, são observados processos, estágios de formação de equipes. Analise as assertivas abaixo e assinale a ordem correta. Senhores, isso aí está no material de vocês, né? Quais seriam esses estágios, né? E no material lá está disposto que a primeira fase, né, desse estágio de formação de equipes é exatamente a formação, né, onde as pessoas são apresentadas, né, os integrantes são apresentados, os objetivos são apresentados. Ali começa o embrião das estratégias, de como vai ser feito, como vai ser desenvolvidas as atividades. Depois temos a fase do conflito, lembrando que conflito nesse cenário, nesse contexto, não se refere a confronto, tá? O conflito é essencial para o desenvolvimento humano. Quando a gente fala em conflito aqui, está falando de um processo de ajuste, um confronto de ideias, onde serão debatidas ideias, posicionamentos, sugestões, certo? Depois dessa fase, né, do conflito, tem a normatização, que é o quê? A sedimentação daquilo que foi levantado, daquilo que foi debatido na fase do conflito, certo? O desempenho propriamente dito, que é a execução da atividade, e no caso daquelas equipes que são formadas, né, para um objetivo específico, alcançado esse objetivo, ocorre a fase da desintegração, onde a equipe acaba. Né? Um exemplo clássico, né, de que a gente pode observar esse processo de formação de equipes é um próprio curso de formação. O próprio CEFS é um exemplo. A gente tem um exemplo desses estágios aí de formação das equipes. A parte de formação, a parte de conflito, normatização, desempenho e desintegração. Tá? Então, a resposta correta é a letra D. Nona questão. Ao se estudar sobre o líder, a interação grupal e gestão de conflitos, marque a alternativa correta em relação aos conflitos. Falar dos conflitos novamente aí. Ó. Letra A, são oposições. Está pedindo para marcar a resposta correta. Ou seja, tem 3 erradas e 1 certa. Ok? São oposições de ideias. Não fazem parte do processo de evolução. Letra B, desnecessários para o desenvolvimento e crescimento dos sistemas humanos. Deve ser negativo, servirá para escolha e implementação de estratégias diversas e fonte de ideias e não se transformar em confronto. Letra C, não se deve preocupar sobre a maneira como os conflitos são geridos, para que não se tornem prejudiciais. Letra D, todas estão incorretas. Então dá uma pausa aí, tenta resolver a questão. Muito bem, vamos lá, voltando. Ao se estudar sobre o líder, interação grupal e gestão de conflitos, marque a alternativa correta em relação aos conflitos. Senhores, conflitos, como já foi falado, são oposições de ideias, ok? Porém, as oposições de ideias não se confundem com confronto, tá? É um debate, um embate no campo das ideias, realmente. E eles fazem parte do processo de evolução, não só fazem parte, como os conflitos são necessários. Lembre-se disso, os conflitos são necessários para o processo, para que ocorra o processo de evolução, para que o processo de evolução se desenvolva e alcance seu objetivo, ok? Então essa resposta, a letra A está errada.
certo? São oposições de ideias, porém fazem parte do processo de evolução. Letra B, desnecessários. Os conflitos são desnecessários para o desenvolvimento e crescimento dos sistemas humanos. Errado. São extremamente necessários, ok? Deve ser negativo? Não, deve ser positivo. Servirá para escolha e implementação de estratégias diversas e fonte de ideias e não se transformar em confronto. Ou seja, conflito é diferente de confronto. O confronto tem um aspecto, a gente pode referir até mesmo como um aspecto da violência, né? Já o conflito não, aquilo que foi mencionado no campo das ideias. Tá? Não se deve preocupar sobre a maneira como os conflitos são geridos. Errado, deve se preocupar sim, para que não se tornem prejudiciais, né? Ou seja, todas as opções apresentadas, elas têm algo de errado. Daí isso foi mencionado aqui. Então as 3 opções estão erradas. Então a letra D, todas estão incorretas, é a resposta que a gente está buscando aqui, ok? Resposta correta, letra D, todas estão incorretas pelas razões que foram mencionadas. 10ª questão, em relação às teorias da liderança, sabe-se que a liderança é tema de estudos desde a década de 30, na busca de identificar traços e características pessoais esperadas em líderes eficazes, teoria dos traços, passando por uma abordagem funcional que descrevia a forma de agir dos líderes, teorias comportamentais, chegando a uma abordagem contingencial ou situacional que propõe uma conduta flexível no exercício da liderança a partir da análise das particularidades de cada situação, ou seja, a teoria da liderança situacional. Dessa forma, marca a única alternativa correta. Letra A, hoje a teoria da liderança democrática é a mais aceita. Letra B, a teoria contingencial ou situacional é a mais aceita. Letra C, a teoria dos traços é a mais aceita. E letra D, todas as respostas anteriores estão incorretas. Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, voltando aqui, 10ª questão. Vamos prestar atenção no enunciado, que ele já vai dar a dica pra gente, tá? Tem uma linha do tempo aí que ele já dá a dica pra gente, já de qual que é a resposta correta. Em relação às teorias da liderança, sabe-se que a liderança é tema de estudos desde a década de 30, na busca de identificar traços e características pessoais esperadas em líderes eficazes, ou seja, teoria dos traços, passando por uma abordagem funcional que descrevia a forma de agir dos líderes, teorias comportamentais, chegando a uma abordagem contingencial ou situacional, que propõe uma conduta flexível no exercício da liderança a partir da análise das particularidades de cada situação, ou seja, teoria da liderança situacional. Dessa forma, marque a única alternativa correta. Se a gente analisar o enunciado, vai ver que ele partiu de um determinado ponto e chegou a determinado ponto, né? Aí a gente já mata a questão. Não é verdade? Letra A, hoje a teoria da liderança democrática é a mais aceita. A questão da liderança democrática, ela se refere mais a um estilo de liderança, né? assim como a autocrática liberal também, que faz parte da teoria comportamental, certo? Ela, na verdade, ela não é a mais aceita, igual eu falei com os senhores aí. Esse tema está no material, para pirar, memorizar, assimilar o conteúdo, tá? Mas, igual eu falei, no enunciado já tem a dica já, né, de qual que é a teoria mais usual, mais aceita, né? Mas vamos analisar todas aí. Então, na verdade, a gente não fala de teoria de liderança democrática, a gente fala de teoria comportamental, onde os estilos de liderança são autocrático, liberal e democrático, certo? Ela não é a mais aceita. Hoje a teoria contingencial ou situacional é a mais aceita? Sim, essa aí é que é a resposta correta, inclusive pelo próprio enunciado, que ele fala lá, ao final ele fala, chegando a uma abordagem contingencial, é isso que propõe uma conduta flexível no exercício da liderança a partir da análise de particularidades de cada situação. Ou seja, hoje a teoria mais aceita é a teoria contingencial, né, ou situacional, aquela que é de acordo com o cenário, de acordo com as circunstâncias. O líder vai agir de acordo com determinadas circunstâncias. Na teoria comportamental, que trazia os estilos de liderança, ou ele era autocrático, ou ele era liberal, ou ele era democrático. Já na teoria contingencial ou situacional, ele vai andar nesses estilos. Ele vai agir de acordo com as circunstâncias, de acordo com as particularidades, peculiaridades, de acordo com a maturidade dos líderes. Certo? Então, hoje a teoria mais aceita é a contingencial ou situacional. Ok? A teoria dos traços era a mais aceita? Vejam bem,
ela não é aceita hoje. Por quê? Porque ela não funciona? Não. É porque simplesmente não encontraram mecanismos que pudessem ser aplicados para comprovar ou não que ela funciona. Certo? A teoria dos traços, ela parte do pressuposto que algumas pessoas são líderes natos, já nascem com características de líder, já são líderes por natureza. Só que não encontraram mecanismos que pudessem ser utilizados para comprovar quem é e quem não é. Então, por essa razão, por essa deficiência, essa incapacidade de mensurar, né, de estabelecer critérios, ela não é utilizada, entendeu? Ela não é aceita. Então, a resposta correta que a gente está buscando aqui, hoje, a teoria mais aceita é a contingencial ou situacional, letra E. 11ª questão. Em relação à teoria comportamental e aos estilos de liderança, né, lembra lá, autocrático, liberal, né, o laissez-faire e democrático, né, a qual baseia-se em estilos comportamentais, ou seja, modos de agir adotados mais frequentemente pelos líderes, marque a única alternativa incorreta, ou seja, marque a alternativa errada. A. Autocrático, centrado no líder, o qual determina quais as atividades do grupo e como serão realizadas. O líder é o que dá as ordens, faz com que sejam obedecidas, sem consultas ao grupo e nem delegação de sua autoridade. Letra B, teoria contingencial ou situacional, conceito que serve de base de várias teorias que procuram explicar a liderança dentro de um contexto que defende que existe apenas um único modo ideal de liderar, um estilo único a ser adotado, independente da situação. Letra C, liberal, centrado nos liderados, participação mínima do líder, que dá total liberdade ao grupo. Ou letra D, democrático, baseado em ideias e tomadas de decisões conjuntas entre o grupo e o líder. O líder não deixa de liderar, né? Ele tem a capacidade de aproveitar dos conhecimentos e experiências do grupo para atingir os objetivos exigidos no trabalho. Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, voltando, 11ª questão. Em relação à teoria comportamental e os estilos de liderança, estamos falando então especificamente da teoria comportamental e os estilos de liderança. Quais são os estilos de liderança na teoria comportamental? São 3. Autocrático, liberal, né, o laissez-faire ou democrático, certo? Então, com base nessa premissa, vamos marcar a alternativa incorreta. De cara, a gente já sabe que a resposta é a letra B, né? A gente está falando de estilo, já mencionei quais são os estilos, né? O autocrático, letra A, letra C, liberal, letra D, democrático. A letra B não está falando de estilo de liderança, está falando de teoria. A teoria contingencial ou situacional, como já foi falado anteriormente, né? Então, o autocrático, centrado no líder, o qual determina quais as atividades do grupo e como serão realizadas. O líder é o que dá as ordens, faz com que sejam obedecidas sem consulta ao grupo e nem delegação de sua autoridade. Perfeito. Isso é um estilo realmente de liderança previsto lá na teoria comportamental, estilo autocrático, tá certo. Letra B. Letra C, vamos lá para a letra C. Liberal, centrado nos liderar, liberal, laissez-faire, né? Deixa estar, deixa rolar. Liberal, centrado nos liderados, com participação mínima do líder, que dá total liberdade ao grupo. Perfeito, estilo de liderança previsto lá na teoria comportamental. Letra D, democrático, baseado em ideias e tomadas de decisões conjuntas. Olha a característica da democracia, né? Aquela participação de todos, né? Decisões conjuntas entre o grupo e o líder. O líder ele não deixa de liderar, ele tem a capacidade de aproveitar dos conhecimentos e experiências do grupo para atingir os objetivos exigidos no trabalho. A letra B, conforme eu já falei, está falando de uma teoria, né? Isso da teoria contingencial ou situacional, aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Que vai se basear no contexto, né? Vai ser de acordo com a necessidade da situação encontrada, vai se adaptar à situação encontrada. Não é isso? Teoria contingencial ou situacional, conceito que serve de base de várias teorias que procuram explicar a liderança dentro de um contexto que defende que existe apenas um único modo ideal de liderar. Negativo. Nessa liderança, o estilo de liderança, o modo de liderança, ele vai oscilar de acordo com a necessidade. É um estilo único a ser adotado, independente da situação? Negativo, né? São vários estilos dependendo da situação. Então, a resposta errada, a resposta incorreta é a letra B. 12ª questão. Conforme estudado na disciplina de chefia e liderança, é uma variável que deve ser observada pelo líder. Trata-se da interação entre a capacidade, qualificação e domínio técnico
e a motivação, né? Ou seja, a disposição das pessoas para assumirem a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento. O conceito, né, refere-se a, letra A, inteligência emocional, maturidade profissional, liderança ou chefia. Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, vamos lá? Conforme estudado na disciplina de chefia e liderança, é uma variável que deve ser observada pelo líder. Trata da interação entre a capacidade, qualificação e domínio técnico e a motivação, disposição das pessoas para assumirem a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento. O conceito refere-se a, vamos lá, o que é inteligência emocional? É a capacidade de perceber as suas emoções e de controlar as suas, que o indivíduo tem de perceber as suas emoções e controlar as suas ações, bem como perceber e analisar as emoções dos outros. Né? Essa é a característica da inteligência emocional. Em nenhum momento foi mencionado esse conceito. Então não é a letra A. Esse conceito que nós estamos falando aí de interação, ou seja, da junção, da interação, né, da relação entre capacidade e motivação, a gente está se referindo à maturidade profissional. Liderança e chefia já são conceitos que estão bem sedimentados aí, não tem, obviamente, só de bater o olho sabe que não tem nenhuma relação com o conceito apresentado. Esse conceito expresso aí é o conceito da maturidade profissional, conforme foi mencionado. É uma interação, ou seja, uma relação entre a capacidade, que é a qualificação e domínio técnico, e a motivação, a disposição das pessoas para assumirem a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento. Né? Nós temos 4 níveis, né, isso, de maturidade profissional. O nível baixo, moderado 1, moderado 2 e alto. Né? Como é que a gente vai definir onde que a pessoa se enquadra nesses níveis? É simples, né? Um macetezinho. Nessa ordem, faz uma tabelinha. Nessa ordem, tá? Maturidade profissional baixa, moderada 1, moderada 2, alta. Na coluna do lado aqui, põe assim, qualificação técnica. Baixa, baixa, alta, alta. Beleza? No outro campo, motivação. Baixa, alta, baixa, alta. Pronto. Matou. Tá? Questão relativa à maturidade profissional. Maturidade profissional baixa, qualificação técnica baixa, motivação baixa, beleza? Moderada 1, qualificação técnica baixa, motivação alta, beleza? Maturidade profissional moderada 2, qualificação técnica alta, motivação baixa, beleza? E maturidade profissional alta, qualificação técnica alta, motivação alta, certo? Então, só fazer essa sequenciazinha. Baixa, põe no papelzinho, anota lá, ó, maturidade profissional, baixa, moderada 1, moderada 2, alta. Outra coluna, qualificação técnica, baixa, baixa, alta, alta. Motivação, baixa, alta, baixa, alta. Acabou. BB, AA, BA, BA. Macetezinho, matou. Certo? E com relação ao comportamento do líder diante da maturidade profissional. Quando a maturidade profissional for baixa, caberá ao líder o quê? Determinar. Tá? No caso de moderada 1, persuadir. Moderada 2, compartilhar. E maturidade alta, delegar. Beleza? Volta o videozinho aí, memoriza essa. Não sei se fui bem claro aí, mas é bem simples, tá? O quadro é esse aí. 12ª questão, esse conceito é de maturidade profissional. 13ª questão, considerando os aspectos fundamentais do perfil do líder, ser, saber e fazer, analise as afirmações abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Certo? Saber é o conjunto de traços morais, psicológicos de conduta que distinguem indivíduos e povos. Segunda afirmativa, o ser não pode se restringir apenas ao conhecimento técnico. Abrange também conhecer outros aspectos que estão à sua volta. A motivação, terceiro item, é um processo do qual o ser humano é incentivado, energizado ou estimulado por algum tipo de motivo, um aspecto interno. É o impulso interior que leva as pessoas a realizarem coisas. E a última opção aí,
Uma assertiva, competência e a capacidade de desempenhar adequadamente em tempo hábil as atividades relativas à sua área de atuação profissional. Está estruturada em 3 pilares: conhecimento, habilidade e atitude. Analise as assertivas, marque VOF e selecione a opção correta. Ok? Dá uma pausa. Muito bem, voltando aqui, vamos resolver. 13ª questão. Considerando os aspectos fundamentais do perfil do líder, ser, saber e fazer, analise as afirmações abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Pessoal, lembrando, né, o ser, nesse caso, refere-se ao caráter, enquanto o saber refere-se ao conhecimento. É uma interpretação, chega a ser até lógica, né? O ser, o indivíduo, tem a ver com o caráter, enquanto o saber tem a ver com o conhecimento. Com base nessa premissa, vamos analisar o primeiro item lá. O saber é o conjunto de traços morais, psicológicos, de conduta que distinguem indivíduos e povos? Não. Conjunto de traços morais, psicológicos e conduta, estamos nos referindo ao caráter. Por sua vez, nos referimos ao ser. A primeira opção, na verdade, ela não é saber, é ser. Certo? Primeiro item, falso. Segundo item, o ser não pode se restringir apenas ao conhecimento. Conforme foi mencionado, conhecimento está atrelado aqui, faz remissão aqui ao saber. Então, na verdade, não é ser, é o saber. Não pode se restringir apenas ao conhecimento técnico, abrange também conhecer outros aspectos que estão à sua volta. Está invertida aí. Então, primeira assertiva é falsa, a segunda também é falsa, é FF. Terceira assertiva, a motivação é um processo do qual o ser humano é incentivado, energizado ou estimulado por algum tipo de motivo, aspecto interno. Conforme eu mencionei, sempre que a gente fala em aspecto interno, estamos nos referindo à motivação. Lembre-se disso, tá? Motivação, aspecto interno. É o impulso interior que leva as pessoas a realizarem coisas. Verdadeira. Última assertiva, competência e a capacidade de desempenhar adequadamente em tempo hábil as atividades relacionadas à sua área de atuação profissional. Está estruturada em 3 pilares, né? O conhecimento, habilidade e atitude, né? Qual seria o exemplo, né, desses pilares, a aplicação prática desses pilares? O policial ele se vê obrigado a utilizar o seu armamento numa determinada ocorrência. Ele tem o conhecimento de como que aquele armamento funciona, né? Qual é o alcance daquele armamento, né? Qual o resultado que é esperado com a utilização daquele armamento. Ou seja, ele tem o conhecimento acerca daquele equipamento, do armamento dele. A habilidade é exatamente o ato de localizar a arma, fazer o saque, fazer a visada. Né? Todo esse aspecto técnico refere-se à habilidade do policial no uso do armamento. E a atitude é exatamente a decisão de agir. Né? Ou seja, a competência então vai estar estruturada nesses 3 pilares, conforme esse exemplo que foi mencionado. O policial militar ele sabe como a arma funciona, sabe utilizá-la, e tem o ímpeto, né, a energia, a decisão de utilizar e o faz. Tá? Então aí nós temos o conhecimento, habilidade e atitude. Certo? Então, FFVV, resposta correta, letra A. 14ª questão, conforme estudado na disciplina de chefia e liderança, ao se afirmar que o nível de maturidade profissional do grupo é alta, tem-se, né? Marca a alternativa correta. Dá uma pausa, né? Resolve a questão, depois volta aqui. Muito bem, voltando, né? Bem rápido aqui, porque a gente já acabou de falar disso aí. Lembra daquele quadrinho lá? Vocês fizeram a anotação do quadro aí? Nível de maturidade. Baixo, moderada 1, moderada 2, alta. Beleza? Segunda coluna aqui, qualificação técnica. Baixa, alta, alta. Motivação. Baixa, alta, certo? Então, ou seja, para o nível de maturidade alto, nós vamos ter, que é o último lá, que foi mencionado lá de baixo, nós vamos ter qualificação técnica alta e motivação alta, certo? Então, resposta correta, letra B. Alta qualificação, alta motivação. E qual que é a postura do líder diante desse grau desse nível de maturidade profissional? Delegar. Lembre-se disso, ok? Tudo bem? Com isso encerramos aqui a resolução das questões da prova de chefia e liderança do CEPS 3, de 2022.